Fabiana, boa noite. Oiê, boa noite. Tudo bem, Mina? Tudo bom, Fabiana? Tudo jóia. Prazer em vê-la novamente. Quanto tempo, né? Pois é. Gente, Ah, eu fico aqui longe, né? pois é. Ainda bem que temos esses recursos, né? Da Né? internet, dá para amenizar um pouco, né? Bom demais, eu acho também, viu? Hoje em dia a distância ficou menor, né, entre as pessoas. Isso. Ficou legal. Vou, é. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou colocar aqui o título Uhum, da, da lição de hoje, né? uhum. Cadê o pessoal? É, uma lição tão bonita de hoje, né? É, esse livro, assim, mexe muito com a gente, né? Eu gosto demais. Muito. Eu gosto demais dele mesmo. Eu já li ele várias vezes no culto em casa, porque ele é muito apropriado, né? Assim, um evangelho bem, Muito, bem doce, né? Bem Jesus mesmo. com certeza. É, Jesus do lar. Acho que o pessoal hoje tá tudo de folga. Mas daqui a pouco eles começam a entrar. De qualquer forma, né? Os espíritos nos ensinam que as lições primeiro são para a gente, qualquer coisa a gente faz um estudo aqui para nós duas, Oh, com verdade. né? A gente está sempre aprendendo, né? Muito. Todos os dias a gente aprende um pouquinho. É verdade. Alguém entra? Anderson. Oi, Anderson, que eu não sei quem é, não. Anderson é o novo integrante aí do grupo das lives, né? É, Ele compôs com a gente, é. ele frequenta lá a Casa Fraterna? Na verdade, eu não sei onde o Anderson frequenta. Sim. Boa noite, Anderson. Estamos lembrando aí, né, de pegar uma água para ser Ah, fluidificada. é a minha que eu não tenho. Thelma. Ah, sejam bem-vindos. Em cima daquele caixotinho meu lá, você acredita? Eu vou muito na live. Pegar. Pronto, peguei. Cheguei de novo. Isso. Ele é de Sertãozinho, Ah, de sertãozinho. tá Ó. falando aqui, né? Que Ah, bacana. A gente falava agora há pouco, né, que a internet possibilita encurtar as distâncias, né? Tá vendo só? viu? Davi, boa noite. Boa noite, Davi. Acho que é o sobrinho do João. Bom, Thelma. Bom, vamos então fazer a nossa prece, né? O pessoal vai entrando aí, porque a gente tem que ser disciplinado, né? Com o horário. é Eu estou verdade. aprendendo, estou aprendendo. É, a gente vai aprende. Então vamos lá, né? Vamos lá. Vamos então fechar nossos olhos.
pensar em nosso Mestre Jesus, para que possamos, nesse instante em que nos reunimos, em busca do aprendizado, que possamos, nesses instantes, ampliar os nossos sentidos e captar a mensagem que hoje foi destinada, para que possamos, no decorrer de nossos dias, colocar em prática, através do convívio com o nosso semelhante, em todos os lugares onde podemos estar, que possamos sempre lembrar das lições do nosso amado Mestre. Que os amigos espirituais possam compartilhar conosco também neste momento, abençoando cada um que aqui esteja também presente nessa live da Casa Fraterna. Que todos também sintam em seu coração, em seu pensamento, as bênçãos de Jesus, as bênçãos dos guias espirituais, dos amigos espirituais, trabalhadores da seara divina. Que a sua paz, Mestre, possa reinar nesse instante e em outros instantes também, onde estivermos, com quem estivermos. Que assim seja. Que assim seja. Bom, eu vou ler a mensagem, a lição, é o capítulo 19, como a Ana colocou aqui, né, do livro A Receita da Felicidade. Tadeu, que era dos comentaristas mais inflamados no culto da Boa Nova, em casa de Pedro, entusiasmara-se na reunião, relacionando os imperativos da felicidade humana e clamando contra os dominadores de Roma e contra os rabinos do Sinédrio. Tocado de indisfarçável revolta, dissertou largamente sobre a discórdia e o sofrimento reinantes no povo, situando-lhes a causa nas deficiências políticas da época. E depois que expendeu várias considerações preciosas em torno do assunto, Jesus perguntou-lhe: Tadeu, como interpreta você a felicidade? Senhor, a felicidade é a paz de todos. O Cristo estampou significativa expressão fisionômica e ponderou: Sim, Tadeu, isto não desconheço. Entretanto, estimaria saber como se sentiria você realmente feliz. O discípulo, com algum acanhamento, enunciou: Mestre, suponho que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Desejo para esse fim que o próximo não me despreze as intenções nobres e puras. Sei que erro muitas vezes, porque sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Respiraria abençoado júbilo se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo a justa consideração de que me sinta credor em face da elevação de meu ideal. Suspiro pelo respeito de todos, para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Regozijar-me-ia se a maledicência me esquecesse. Vivo a expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com o meu anseio honesto de ser acatado pelos demais. A indiferença e a calúnia doem-me no coração. Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizadas pelos espíritos das trevas para tormento das criaturas.
A impiedade é um fel quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando se põe ao meu encontro. Em razão de tudo isso, sentir-me-ia venturoso se os meus parentes, afeiçoados e conterrâneos, me buscassem não pelo que aparento ser nas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo de boa vontade que presumo conservar em minha alma. Acima de tudo, Senhor, estaria sumamente satisfeito se quantos peregrinam comigo me concedessem o direito de experimentar livremente o meu gênero de felicidade pessoal, desde que me sinta aprovado pelo código do bem no campo de minha consciência, sem ironias e críticas descabidas. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, embora não seja ainda o modelo de perfeição que o céu espera de mim, com o abençoado concurso da dor e do tempo. Calou-se o apóstolo e esboçou-se na sala singela, em contido movimento de curiosidade ante a opinião que o Cristo adotaria. Alguns dos companheiros esperavam que o amigo celeste usasse o verso em comprida dissertação, mas o mestre fixou os olhos muito límpidos no discípulo e falou com franqueza e doçura. Tadeu, se você procura, então, a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito breve, estenderemos na terra as glórias do paraíso. Simples assim que ele falou, né? Tá aí a É. receita da felicidade, né? Só com essa frase ele resumiu tudo. Proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. Podemos encerrar a live, Pronto. não é? Uhum. Ah, quanta coisa para a gente pensar a respeito, né? A gente almeja a felicidade, quem de nós não almeja, né? Como o Tadeu elencou aqui, mestre, suponho que atingiria a suprema tranquilidade, né? Porque ele colocou como condição máxima ter tranquilidade para ser feliz, né? E ele diz, atingiria a suprema tranquilidade, portanto, a suprema felicidade, se pudesse alcançar a compreensão dos outros, né? É. E ele vai elencando, né, todas as coisas que ele gostaria que fizessem a ele. E assim somos nós, né? A gente tem uma lista de coisas que a gente gostaria que fizessem para nós. Mas o amai-vos uns aos outros é amai-vos uns aos outros. Não é amai a si mesmo. Não é? Então, já começa por aí. E aí a gente lembra da lenda de Narciso, né? Narciso, ele se achava tão suprassumo que ele entendia que não havia ninguém que merecesse a atenção dele, o amor dele, né? Então, todos devem conhecer a lenda, mas só recordando, né? Que ele, um dia, vendo o seu próprio reflexo na água, ele se apaixonou por si mesmo, né? E aí caiu e morreu afogado, de tanta adoração que ele tinha, com o próprio reflexo, né? E nós não estamos muito longe disso, porque
como o Evangelho nos fala mesmo, né? A gente é muito gente boa com a gente, tudo a gente tem uma justificativa, uma desculpa, né? Mas com relação aos outros, a gente vai com o dedinho lá na ferida e dá umas cutucadas boas, né? Uhum. Então, o Evangelho, além do amai-vos uns aos outros, ele traz nesse sentido, né? Nessa linha de pensamento da lição de hoje, tem várias e várias lições, né? O argueiro e a trave no olho, né? Que a gente vê a trave no olho do outro, mas não enxerga o argueiro no nosso, né? Essa é uma tecla bem batida mesmo, né, nos ensinamentos, né? Sim, Porque se a gente parar para pensar, né, resume a lei, né? O amar ao próximo, amar uns aos outros, fazer ao próximo o que gostaria que fizesse conosco, né? Tá sempre ali batendo nesse ensinamento, porque boa coisa a gente não é, né? Que não aprende nunca isso. é, a Todos os... gente, na verdade, a gente está numa luta ferrenha com a gente mesmo para adquirir um pouco de desse amor aí, né? Desenvolver esse amor. É. Porque a gente ainda é muito mais o egoísmo, né? A vaidade, o orgulho. Então, a gente sabe que os judeus, eles tinham horror aos tributos, né? Aos impostos e aos romanos e tudo mais. Então, quando fala aqui que Tadeu estava revoltadíssimo, né, contra os dominadores de Roma, os rabinos do Sinédrio, porque os rabinos do Sinédrio também, eles tinham um interesse financeiro muito grande, né, eles eram um comércio ali importante, então ele estava revoltado. E aí a gente transporta isso para os dias de hoje, né, Fabiana? Uhum. A gente também, às vezes, corre o risco de cair na revolta com os nossos governantes, né, com a situação que a gente vê. E aí é uma linha divisória muito tênue, porque uma coisa é a indignação justa, né? Já também nos ensinou Gandhi, que a gente não pode, enquanto ser humano, perder a indignação ante a injustiça. Mas veja como que é diferente, porque ante a injustiça você não está pensando somente em si mesmo, né? Você está pensando no outro, no coletivo, né? É A verdade. gente tem. Agora, a revolta é aquela, é quando vem à tona do nosso íntimo, né? Aquele sentimento mesmo de orgulho, né? Olha, não, eu mereço mais que isso e tal. Porque a imperfeição na sociedade, ela é um reflexo das nossas imperfeições, não é? À Uhum. medida que a gente vai evoluindo, as leis, as próprias leis humanas vão se tornando mais justas, né? Uhum. Então, não é uma questão de poder, de leis. A questão é o que trazemos no nosso coração, né? Na medida que nós formos capazes de sair desse narcisismo, né, desse egoísmo, de olhar só para os nossos próprios interesses, quando a gente já tiver
essa naturalidade para pensar no coletivo, então, certamente nossas leis serão mais justas, não haverá tanta desigualdade no mundo, em todos os sentidos, né? Porque a gente aí já terá condição de fazer, pelo menos parte do que gostaríamos que fizessem para a gente já vai ter condição de pensar, não, mas o fulano precisa disso, o cicrano, quer dizer, uma nação, uma cidade, né? Nós não vamos mais ser tão, assim, voltados para o nosso próprio umbigo, né? Esse amai-vos uns aos outros é num sentido bem amplo, né? Não é assim, é só quem está perto de mim que eu vou amar, é só os da minha família, do meu país. Não, esse aí é um sentido bem amplo mesmo de humanidade, de pensarmos a nossa família como uma família universal, né? O sentimento universal, único, né? Por todo, encarnado, desencarnado, estrangeiro, parente, Né? mais, né? Natureza. Aí a gente pode seguir Sim. colocando tudo aí. Enfim, amar Deus, né? As leis, a divindade. Porque sempre retornando ao Evangelho, não se pode amar a Deus sem amar o próximo, né? E aí, sempre também recorrendo a Sócrates, né? Conhece a ti mesmo, porque se nós não fizermos esse exercício de olhar para nós mesmos, de reconhecer, né, as nossas imperfeições, nós não vamos ser capazes de sair de nós mesmos, né? Igual Tadeu fala aqui, né? Elenca uma porção de coisas, gostaria, né, de alcançar a compreensão dos outros, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar, né? Então, mas para isso, veja bem, ele está falando que gostaria que as pessoas procedessem com ele, indo além da aparência, né? Conhecendo o íntimo dele, os bons propósitos dele. Mas, na verdade, até hoje, né, já passou um tempinho de lá para cá, né, da época de Jesus, dos apóstolos, mas a gente continua julgadores muito rígidos e às vezes com aparência, né? A gente vive ainda de uma forma bastante superficial, lidando muito com as coisas. Isso eu estou falando de mim mesma, não estou falando para ninguém, nem julgando ninguém, né? A gente vive, a gente vive muito assim. Se a gente parar para pensar, quanto do nosso tempo a gente pensa e faz e age em função das coisas do mundo material e quanto que a gente dedica a esse conhecimento de nós mesmos, uma meditação, uma reflexão sobre o próprio Evangelho, né? Ou uma outra mensagem complementar, né? Porque a base nossa é o Evangelho, mas tem muitas obras subsidiárias que nos ajudam a ampliar a nossa compreensão, como você tão bem falou na prece, né?
Uhum. Ampliar essa visão para além da aparência, né? Além do que a gente enxerga aqui nesse mundo, tanto no mundo quanto nas pessoas e em nós mesmos. Quanta coisa a gente poderia descortinar e aí sim, com afinco, trabalhar para melhorar-nos. Primeira coisa, né? Às vezes a gente fica tão preocupado, né, com os defeitos alheios e não para conhecer um pouquinho da gente mesmo, observar nossas próprias atitudes, nossos pensamentos, né? Que tipo de pensamento que a gente abriga, alimenta, né? É. Eu acho, e esse exercício, vamos dizer assim, né, do autoconhecimento, eu estava aqui pensando, você falando aí, ele nos faz alcançar essa mensagem do Evangelho de amar ao próximo, e de praticar o altruísmo, porque com esse exercício a gente vai pensando, eu sou assim, eu tenho isso, essa imperfeição, vou melhorar nisso, quero buscar isso. E aí a gente começa a se pôr no lugar do outro quando o outro faz alguma coisa que nos machuca ou faz com outra pessoa, né? Aí você começa, será que ele não acha que ele está certo? Você começa a se pôr no lugar, né? E aí Sim, vem a gente conhecendo a gente busca conhecer o outro também, né? Para depois a gente tentar pôr em prática aquilo que a gente precisa pôr, né? Que porque Jesus. ter essa reflexão sobre nós mesmos e o quanto a gente ainda está longe da perfeição, nos remete justamente à humildade, né? Porque você fala assim, não tô com essa bola toda, né? É, mesmo, Eu, e, e a gente começa, então, como você disse, a perceber que o outro tem defeitos, mas ele também tem qualidades, né? Também assim tem como qualidades. Assim como eu tenho defeito, mas eu tenho qualidade. Porque eu tô começando a me conhecer, né? O outro também tem. É Então, isso aí. e é interessante porque é longe de ficarmos talvez inseguros, a gente começa assim a ter mais segurança, porque você está lidando com a realidade. É. Então você sabe, né? Você vai aprendendo quem de fato você é e onde está, né? No contexto Hum, geral, em que lugar que você está ocupando. Porque os sábios, né, nos ensinam que a verdadeira humildade não é você se rebaixar, é justamente você compreender qual é o seu lugar, o seu nível de, de aperfeiçoamento, sua estatura espiritual, uhum. né? É. Porque, na verdade, Jesus não espera angelitude de nós, o nosso Pai Celestial não espera angelitude de nós. Por quê? Porque nós não temos condição disso agora. Ele nos criou perfectíveis para chegarmos lá. E hoje, ó, nós estamos até com uma receita aqui. Além de um roteiro, que é o Evangelho, nós estamos É. com uma receita aqui. E É. é preciso, né, Fabiana, que a gente comece de fato a pôr o pé no chão e saber o que que é a verdadeira felicidade, né? Uhum. O que é a verdadeira felicidade e em que bases nós estamos construindo a nossa felicidade real, verdadeira.
se é que estamos, né? Onde Uhum. que a gente está colocando nossos esforços, nossas atitudes, né? Então, assim, Uhum. é um sentido, é todo um sentido de coerência, não é? Com certeza. É, eu gosto muito de uma frase do André Luiz que fala assim, que eu vou até pegar aqui, é do livro Sinal verde. Sinal Verde. Esse livro é fantástico, né? Nossa Senhora. Tem uma Esse lição que casa direitinho com essa receita da felicidade, porque o título da lição é Em torno da felicidade. Então, ele ó, também está dando uma receitinha aqui, né? a lista aí, né? Eu vou ler aqui, Lê. porque caiu como uma luva. Nossa. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos, né? Aquilo que amamos passa a ser parte de nós. Uhum. E aí vem também em relação ao que a gente falava, né, sobre conhecermos a nós mesmos, com sinceridade, né, conscientes que somos humanos, somos imperfeitos, mas também passíveis de nos melhorar, né? Essa é a Quem se aceita como é, doando de si à vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser, né? Olha uhum. aí, humildade é isso. Olha, hoje eu sou assim, mas eu posso melhorar. E aí, doando o melhor que nós temos à vida, o que é isso? Lei de causa e efeito. À medida que nós doamos, nós recebemos de volta aquilo que doamos. Se nós estamos doando o de melhor, nós vamos ter na mesma proporção o bem direcionado para nós, né? Isso é a matemática divina, não sou eu que estou falando. É É. lei de causa e efeito, né? Uhum. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos aos outros. Se eu não consigo sair de mim para fazer o outro feliz, como que eu vou ser feliz, né? Uhum. Eu vou ficar igual o Narciso lá, né? Vou me apaixonar por mim mesmo, morrer afogada. E a gente não Ah, fiz assim, a gente se põe numa condição de vítima, né? Às vezes, preocupado com a gente mesmo, né? E não faz a felicidade de ninguém e vive infeliz, né? vive infeliz, porque não enxerga nada de bom que tem na própria vida, né? Hum. É. Não ampliou o olhar, né? Uhum. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar, né? A gente pode pensar isso nos lugares de atendimento, por exemplo, não Uhum. é? Quando a É. gente chega num lugar, a pessoa está de cara feia, não olha nem na sua cara, é tão ruim, não é? É. Nossa, A gente sabe, fica meio que sem graça às vezes, né? Às vezes você fala bom dia, a pessoa não retorna aquilo lá, você fala, ai, é ruim. e às vezes a gente encontra com conhecidos, amigos, que a gente não sabe, mas às vezes estão passando por situações difíceis, né? E se você dá um sorriso sincero,
aquilo é energia, vibração boa, que tem a capacidade de influenciar positivamente o outro, né? Então, é tanta coisa assim, relativamente simples, né? Que nem custa dinheiro. É verdade. Agora, essa daqui é muito legal. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com endereço exato na consciência tranquila. Uhum. Essa é a frase que eu estava falando, né? Porque, de fato, como nós vamos ser felizes se a nossa consciência não está tranquila? Né? Então, se a gente vai fazendo esse exercício de reconhecer a nós mesmos, conhecer a nós mesmos, né? E procurar, sinceramente, ir aparando as arestas, daquelas pontas, assim, né? Pontiagudas mesmo, que machuca. Então, a consciência vai apaziguar, né? A gente vai ficar mais tranquilo e vai. É como assim, abrir a janela para o sol entrar, né? Porque a gente sempre pede um monte de coisas, igual o Tadeu aqui. Eu gostaria disso, daquilo, daquilo outro, tem uma lista enorme. Mas, assim, quais as condições mentais, vibracionais que a gente está construindo, abrigando, para que aquilo possa chegar a gente? Porque senão é igual dar com a cara na porta, né? Os amigos espirituais, o universo, ele pode não ser muito favorável, mas se a gente permitir, né? Se a gente abrir as portas, né? Ligar, sintonizar, né, naquele canalzinho. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor do semelhante o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém, né? Porque se a gente cometeu um erro, né, seja de que proporção for, às vezes a gente se arrepende, né, de determinadas atitudes, determinadas falas. Não tem jeito de voltar atrás, né? De rebobinar. Nossa, não, vou voltar. Vou voltar a fita. Mas, vou voltar a fita. Mas a gente pode sim, trabalhando em favor do próximo, nós vamos ali não só modificando as nossas atitudes, quanto construindo possibilidades de reparação. Não tem outra forma, né, Fabiana? Não tem outra forma. Não dá para passar a borracha. Então, a gente tem que se reajustar, fazer diferente, né? Reconhecer aquele erro, né? Porque a culpa, né? A gente carregando ela, a gente não dá abertura para a felicidade entrar, né? Se a gente reconhecer, o primeiro passo, reconhecer aquele erro que você praticou contra alguém, aí você já está fazendo a análise de si mesmo, né? Se conhecendo, falar, nossa, o que eu vou fazer para reparar isso, né? Você tem mil coisas que pode ser feita, né? Você pode chegar na pessoa, falar, ó, eu errei, né? Então, quando a pessoa fala isso para você, eu errei, aí a pessoa já desarma, né? Porque ela não vai querer te agredir. Eu errei, você está reconhecendo que errou. E isso faz a felicidade pra gente, né? E é real.
Por exemplo, com coisas simples da vida. Se a nossa consciência não fica em paz, por exemplo, eu vou num lugar público, jogo um papel no chão, né? Aí a Uhum. consciência fica ali cutucando. Por que você jogou no chão? Acho lixo, né? Ela fica ali cutucando você. Enquanto Fica. você vai e cata e põe no lixo, você não tem sossego. E imagina uma grande coisa, né? É verdade. Se é uma falta muito grave, às vezes a pessoa pode ficar paralisada com a culpa, É, né? E isso é um grande erro, porque não conserta nada e ainda piora a situação, né? Porque quando você está paralisado, você parou de seguir, né? De caminhar. Então, já é um prejuízo muito grande, né? Estamos terminando aqui, né? E o nosso tempo também. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade. E sem humildade é impossível ser feliz. viu? Amor é a força da vida. E trabalho vinculado ao amor é usina geradora de felicidade. Então, está reafirmando a questão que falou aqui em cima. O trabalho, né, abraçando no trabalho em favor de semelhança o processo de reparação. Aqui ele reafirma: amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Né? Pensou que coisa linda, né? Muito mesmo. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. É o que você falou, né, sobre o vitimismo. Você fica Uhum. lá chorando, chorando, não sai do lugar. Mas se você parar de se lamentar, né, você Já, vai já sai aquela perceber, luz. aquela nuvenzinha escura vai embora, né? O sol chega de novo. E encerrando aqui a lição, ele diz assim, ó, no sentido de a gente sempre pensar positivo, né? Quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Hum. Né? Oh, que arremate, hein? É, não existe sofrimento eterno. Hoje pode não estar bom porque a gente não soube, né, construir uma estrada melhor, mais aprazível, mais bonita, mais pavimentada, mas nada nos impede de, com força, com persistência, com confiança em Deus, né, de Uhum. seguir à frente e construir um caminho melhor para que os nossos dias futuros sejam mais bonitos, mais ensolarados, mais felizes. É. Mais É isso florido, aí. com bastante Flores, e perfume. É, é, o, o, o Tadeu aqui estava muito preocupado com ele mesmo, né? E Jesus estava falou, bastante, a felicidade bastante. é com o outro, não é com você, né? É, É a gente. e, então, então, como eu disse, né, muita coisa no Evangelho a esse respeito, né, parábola dos talentos, né, a gente tem tanta coisa boa na vida, não tem, Fabiana? Outro tem. Só, só termos olhos de ver, só enxergarmos, né? É. Uhum. Tudo que a gente tem é benefício, né, Mina? Tudo. O ar, o sol, a água, são Quanta coisa. e a gente não valoriza, né? Fica perdendo tempo em ficar infeliz.
né? Porque fica só lamentando, ai, tô com calor, tô com sede, tô com... eu tenho céu, eu tenho a água, eu tenho ar. E é tão interessante que a gente adquire esses hábitos, né? Uns Uhum. hábitos assim nocivos e quando a gente vê aquilo gruda, parece que a gente não se liberta daquilo. É o É, hábito de reclamar, é o hábito de falar mal do outro, é o hábito de se fazer de vítima. Então, são hábitos assim péssimos para retardar, né, a nossa felicidade. o hábito de preconceito, né, que a gente carrega com a gente há milhares de anos, né? E faz a gente ficar só para baixo, né? Não liberta das amarras que prende a tristeza, a angústia. E a receita é bem simples, né? A gente fala, a gente lê ali o título, A Receita da Felicidade. Aí você fala, pronto. Ai, meu Deus, lá vem, né? O que será? Não, é simples, muito simples. Talvez não é fácil de colocar em prática muitas vezes, mas é simples. É. A gente tem o plano individual e o plano coletivo, né? Então, mas a gente tem sempre que começar no individual conforme Jesus nos ensinou. Já tem que começar as reformas todas em nós mesmos para elas se refletir no mundo, né? Porque se cada um tá ali fazendo a sua, né, a sua reforma, consequentemente vai todo mundo tá reformadinho, bonitinho, o mundo tá feliz. A gente Nós vamos chega, chegar lá. sei que estamos nos esforçando, né? Quem tá aqui com a gente está se esforçando. Vamos. É claro, né? A gente tirar um tempo para se reunir aqui em torno de um estudo, né? É Uhum, sinal que a gente já tem, assim, já despertou, né? Para essa necessidade. uhum. Então, isso é É um valoroso. bonitinho, né? É uma coisa pequena, mas tá aí, ó. Tem valor, né? Oh, com certeza. Bom, nós já então, né, vamos encerrando. Eu quero te agradecer, Fabiana, por estar Eu aqui nessa parceria. Um prazer em te ver e compartilhar esse momento com você e com todos vocês que estão aqui com a gente. Que Deus possa, então, continuar nos fortalecendo nos nossos bons propósitos, né? E que esses estudos possam florir dentro de nós e a gente possa repartir com os nossos isso, companheiros, né? assim Fiquem seja. com Deus. Esperamos vocês na próxima semana. Então, obrigada, Fabiana, mais uma Então, vez. obrigada, Mirna. Foi um prazer para mim também. Eu agradeço muito. Tchau. Tchau, tchau.